Muitas pessoas erroneamente pensam que após 476 d.C. a data tradicional para a queda do Império Romano do Ocidente, todas as instituições romanas simplesmente desapareceram porque foram invadidas por bárbaros, e então tudo desabou. É assim que a queda do Império Romano é frequentemente retratada erroneamente em filmes e na mídia em geral. Mas na realidade isso está longe de ser verdade. E paradoxalmente, o Senado de Roma, essa antiga ordem ilustre, até aumentaria em poder e popularidade após o que é frequentemente chamado erroneamente de queda do Império Romano em 476 d.C. Ficaremos surpresos ao ver que o Senado romano sobreviveu à deposição do último imperador romano do Ocidente por mais de um século. Mas quando e como o Senado romano então desapareceu e, claro, por quê? Vamos tentar descobrir o que aconteceu com os últimos senadores de Roma. Disse que o Senado de Roma foi criado pelo próprio Rômulo, o lendário primeiro rei de Roma, a ordem inicialmente consistindo de 100 homens. A própria palavra Senado deriva da palavra latina senex, que significa homem velho, o que implica que apenas homens velhos e distintos poderiam se tornar senadores. Já no Reino Romano, o Senado detinha poderes impressionantes. Era a concubina do rei, servia como conselho. Detinha o poder executivo e servia como um corpo legislativo em conjunto com o povo de Roma e para eleger novos reis. Este foi o estado por 250 anos até o último rei, Lúcio Tarquínio Soberbo, ser banido de Roma. Então, durante o tempo da República Romana, o Senado desempenhou o papel central na funcionalidade diária da Constituição. Era composto pelos políticos mais experientes, fazendo leis estrangeiras, governando a política externa e militar, e direcionando a política doméstica. Também emitia instruções a todos os magistrados, que eram os cargos mais altos, a saber, cônsules, pretores, censores, questores e edes. Então, naturalmente, o Senado detinha muito poder durante o tempo da República Romana. Mas, como sabemos, a República tornou-se instável no final do século II a.C. e finalmente desabou no século I a.C. em guerras civis abertas. Este é o período que foi retratado em inúmeros filmes. As histórias de Pompeu e César, de Crasso e Marco Antônio são muito famosas, e eu não acho que preciso entrar em muitos detalhes sobre elas aqui. Basta dizer que todos nós sabemos como terminou. Octaviano se tornou Princeps Senatus, o primeiro entre iguais, como se dizia, e assim ele se tornou o primeiro imperador. Isso basicamente marcaria o início do declínio do poder do Senado romano. Já durante o século I d.C., o principado às vezes mostrava seu verdadeiro lado. Ou seja, havia uma continuação da República Romana apenas em nome, mas na realidade, o Princeps se tornava o imperador, imperator, e assim poderia essencialmente anular o Senado em todas as questões. Já Calígula e Domiciano tiveram conflitos com o Senado, e alguns senadores supostamente até foram executados por ordens de alguns desses imperadores tirânicos. Então, a autoridade do imperador foi ainda mais reforçada, já que eles comandavam a guarda pretoriana. E não raramente o imperador abusava dessa guarda para intimidar o Senado à obediência. Podemos, portanto, ver que a autoridade do Senado diminuiu bastante. No entanto, a nomeação de um novo imperador ainda tinha que ser formalmente reconhecida pelo Senado durante os primeiros 250 anos do Império Romano. Mas até mesmo esse poder foi tirado do Senado de Roma, primeiro já com o imperador Aureliano, mas depois ainda mais pelo imperador Diocleciano. Nessa época, o Senado de Roma havia se degradado em grande parte em um órgão administrativo, cuja autoridade se estendia apenas ao redor da própria cidade de Roma. O Senado tinha poderes legislativos sobre os jogos públicos em Roma, e sobre a própria ordem senatorial, claro, também para julgar casos de traição e para eleger alguns magistrados, mas isso também muitas vezes apenas com a permissão do imperador. E assim permaneceria por mais de 100 anos até que gradualmente o poder do Senado retornaria. Por exemplo, Eugênios era um senador romano, que se tornou imperador romano do Ocidente em 392. E então, ainda mais interessante, nos últimos 25 anos do Império Romano do Ocidente, o Senado veria seu poder aumentar ainda mais, o que é bastante paradoxal, porque assumiríamos que com o declínio do Império, o poder do Senado também diminuiria.
Mas o contrário foi o caso. Petronius Maximus, por exemplo, que se tornou imperador em 455, era um senador romano, assim como Olúbrios em 472. Especialmente nesses últimos 25 anos, o Senado se envolveu cada vez mais nos assuntos imperiais na Itália, o que não era bom para o Império, como explicarei em outro vídeo, porque os senadores romanos muitas vezes queriam ver seus próprios interesses atendidos, mesmo que fosse em detrimento do enfraquecido final do Império Romano do Ocidente. Após o que é erroneamente chamado de queda do Império Romano, em 476 d.C., o poder do senador aumentou ainda mais, por paradoxal que isso possa parecer. Muitos senadores apoiaram Odoacer sobre o usurpador Orestes e Romanos Augustus, e portanto quando Odoacer assumiu o poder. Para eles, era negócio como de costume, como já havia sido o caso quando Ricimer detinha o poder. Muitos senadores romanos ocuparam altos cargos sob Odoacer, e o mesmo também foi verdade mais tarde sob Teodorico. Naquela época, o Princeps Senatus, o chefe do Senado, muitas vezes até servia como a mão direita de Odoacer e Teodorico. E se você é como eu, um total nerd de Roma, ou Romeabu, como algumas pessoas gostam de dizer, e eu acho que você é, ou provavelmente não estaria assistindo a este vídeo, então você pode se interessar pelos incríveis anéis e outros acessórios romanos que a loja SPQR está produzindo. Eles fazem anéis legionários, fazem anéis com diferentes temas. Eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Esse é de fato um material artesanal de ótima qualidade. Não há presente melhor para você ou um fã de Roma que conheça. Incluí o link da loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link, você pode agora até obter um desconto de 20% em cada compra. Repito, uma redução de preço de 20% em cada compra da loja SPQR, que é simplesmente uma oferta absolutamente insana. E você só pode conseguir isso aqui através do link Maiorianos, porque deixe-me dizer, as pessoas da loja SPQR também são fãs absolutos do heróico imperador Majorian. Então vá e confira a incrível variedade deles. Certamente também haverá algo para você. Às vezes, o Senado tinha tanta autoridade que podia anular o próprio Theoderic em algumas questões. Por exemplo, em 498, o Papa Laurentius foi instalado como o sacerdote supremo da Igreja Romana, apesar de Theoderic e o imperador Anastásios favorecerem Symmachus. Alguns senadores até conspiraram secretamente com o imperador em Constantinopla, e certamente podemos imaginar que alguns deles sonhavam em restaurar o Império Romano do Ocidente de alguma forma. Boétios e Symmachus pagaram com suas vidas, porque foram acusados exatamente disso, conspirar com o imperador do Oriente contra o rei ostrogótico Theoderic. E assim as relações entre Constantinopla e os governantes ostrogóticos pioraram, e ainda mais após a morte de Theoderic, até que em algum momento a brutal Guerra Gótica estourou. Possivelmente essa foi uma das guerras mais devastadoras da Antiguidade Tardia. E eu iria até dizer que após essa guerra, a Alta Idade Média havia chegado na Itália. Tão total foi a destruição. E logicamente isso também teria efeitos severos no Senado romano. Se a cidade de Roma ainda era impressionante antes do início das guerras góticas, com muitos edifícios ainda reparados e mantidos pelo Senado e pelo prefeito urbano, a Guerra Gótica brutalmente dizimou não apenas a população de Roma e danificou severamente a cidade, mas muitos senadores foram feitos reféns em 552 e mortos, como vingança pela morte do rei ostrogótico Totila, pelas mãos dos romanos do Oriente, e aqueles que não foram mortos certamente viram a devastação chegando e fugiram para Constantinopla quando a Guerra Gótica começou em 536. Após a completa destruição do reino ostrogótico, a cidade de Roma tornou-se formalmente novamente parte do Império Romano, com o imperador em Constantinopla, o mesmo que havia sido 200 anos antes, quando, por exemplo, Constantius II ou Teodósio governavam de Constantinopla. Mas agora, a divisão entre Oriente e Ocidente havia crescido ainda mais, o estranhamento cultural havia aumentado, e Justiniano estava muito paranoico, temendo que algum senador ou cônsul ocidental se proclamasse imperador e tentasse restaurar o Império Romano do Ocidente.
O fato de Belisário ter fingido se tornar imperador romano do Ocidente em 540 certamente não ajudou a tornar Justiniano menos paranoico. E assim, após 552, quando a agora despovoada e danificada Roma se tornou novamente parte do Império Romano, Justiniano ordenou não apenas que o cargo de cônsul do Ocidente fosse descontinuado, mas também que o poder do Senado romano fosse severamente reduzido. De qualquer forma, muitos senadores que fugiram das guerras góticas tinham pouco desejo de retornar a uma Roma agora despovoada e desolada, quando eles poderiam ficar em Constantinopla, que estava florescendo naquela época. Eles estavam desfrutando de um ótimo estilo de vida lá, em uma impressionante cidade romana clássica, enquanto Roma agora começava a decair cada vez mais rápido. Até mesmo os banhos de Roma haviam parado de funcionar quando os godos cortaram os aquedutos no cerco de 537 d.C. Por que alguém iria querer viver na desolada Roma quando poderia viver na luxuosa Constantinopla? E por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou associação no YouTube, porque eu realmente preciso da sua ajuda para poder continuar este trabalho sobre a história tardia de Roma. Sem o seu apoio, não sei por quanto tempo mais posso continuar com este canal. Porque, como você pode imaginar, o algoritmo do YouTube não promove exatamente um tópico de nicho como a história tardia de Roma. Alternativamente, você pode apoiar este canal comprando minha mercadoria no YouTube. Criei uma loja de mercadorias com alguns itens legais, engraçados ou estranhos da Roma tardia, que você pode comprar diretamente aqui pelo YouTube na descrição do vídeo. Muito obrigado! E assim, muito poucos, apenas os mais obstinados, os senadores tradicionalistas mais radicais retornaram a Roma, que ainda tinham uma forte sensação de nostalgia pela velha ideia que uma vez foi Roma. Eles seriam senadores em uma cidade despovoada e decadente, desprovida de qualquer poder real, porque o imperador em Constantinopla temia essa antiga ordem antiga, e então o Senado apenas teria o poder de fazer algum trabalho administrativo mundano em Roma. Mas mesmo em 580, ainda restavam alguns senadores. É notado que nesse ano, os senadores romanos enviaram enviados a Constantinopla, dando ao imperador Tibério II 3.000 libras de ouro, pedindo-lhe ajuda contra os lombardos que haviam invadido a Itália em 568. A invasão dos lombardos havia piorado ainda mais a situação em Roma do que já estava, o que diminuiu ainda mais a motivação dos senadores para retornar a Roma e retomar este antigo cargo, com a constante ameaça da cidade ser saqueada por esse povo germânico. Então agora entendemos que a motivação para alguém de uma antiga nobre família aristocrática romana retornar a Roma e retomar o cargo de senador já era realmente baixa, mas a lista de coisas que reduziram essa motivação não termina nem aqui, porque a autoridade dele seria ainda mais reduzida. O Papa agora se tornaria cada vez mais poderoso e competiria com o Senado pelo poder. E então, o cargo de exarca foi criado em 584, onde basicamente o exarca seria o vice-regente do imperador em Constantinopla. Mas o exarca residia em Ravenna e não em Roma. Portanto, o poder do Senado romano foi ainda mais diminuído. E como se isso não fosse o suficiente, uma enorme inundação do Tibre atingiu Roma em 589, e não só causou muita destruição, mas também fez a higiene deteriorar. E assim a peste atingiu Roma em 590, tornando a situação que já era extremamente desoladora ainda mais desoladora. Podemos supor que alguns senadores devem ter sido vítimas dessa doença. E depois que a peste devastou a cidade, apenas 30.000 pessoas permaneceram em Roma, uma cidade que já teve 1 milhão de habitantes. A última menção ao Senado de Roma foi em 603, depois de Cristo, quando em seu último ato oficial muito ignóbil, o Senado de Roma encomendou uma nova estátua do brutal usurpador Focas e sua esposa Leôntia, em uma coluna de um tetrarca anterior, no Fórum Romano. Um ato muito questionável, já que Focas é possivelmente um dos imperadores romanos mais brutais e piores de todos os tempos, e uma grande razão pela qual o Império Romano perderia grande parte de seu território nas décadas seguintes. Então, em 603 ainda deve ter havido alguns senadores extremamente radicais e super tradicionalistas se reunindo na antiga Cúria, no Fórum Romano. Naquela época, já deve ter sido uma visão lamentável.
Alguns velhos em togas antigas e desgastadas, mal restavam alguns, se reunindo em edifícios semi-delapidados que haviam sido privados de sua antiga glória, pelos muitos saques repetidos, caminhando pelo antigo glorioso Fórum Romano, que estava decaindo porque simplesmente não havia mais fundos e pessoas suficientes para reparar esses antigos edifícios magníficos. Impotentes para parar a decadência e sonhando com os velhos dias melhores, pensando em quão glorioso deve ter sido e sendo lembrados desta antiga glória todos os dias. Então a constante ameaça dos lombardos e o ciumento imperador oriental e exarca e papa, minando cada uma das ações dos poucos senadores restantes. Em 618, um terremoto brutal atingiu Roma, e é minha opinião pessoal, e teoria pessoal, não tenho prova disso, mas faz algum sentido para mim, que isso marcou o fim final do Senado romano. Desta, até aquele momento, instituição de 1371 anos. Provavelmente muitos edifícios foram danificados naquele terremoto, e não é coincidência que apenas alguns anos depois, em 630, a Cúria Júlia foi convertida em uma igreja. Então, até então, o Senado deve ter sumido completamente. Portanto, entre 603, o último ato oficialmente mencionado do Senado, e 630, em algum momento desses 27 anos, o Senado deve ter desaparecido. Eu acho que o terremoto de 618 foi o prego final no caixão, porque os últimos senadores super-tradicionalistas que ainda restavam foram ou mortos nesse terremoto, ou a Cúria Júlia, a antiga sala do Senado, o local de reunião do Senado, foi gravemente danificada. E como faltavam fundos para qualquer reparo, o prédio foi simplesmente deixado completamente desolado. A igreja era a única autoridade restante que tinha fundos para reparos. Mas, claro, a igreja e o papa só estariam interessados nos reparos e restaurações de edifícios eclesiásticos, e não de edifícios seculares. E então eu acho que a Cúria Júlia e muitos outros edifícios na área do Fórum foram simplesmente abandonados. Portanto, eu pessoalmente acredito que o terremoto de 618 foi o último prego no caixão para aquela antiga e ilustre ordem. E posso imaginar os últimos senadores arrumando suas coisas, virando as costas para esta cidade desolada de Roma, e partindo para Constantinopla, na esperança de uma vida melhor lá. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon, ou através de uma associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. E eu quero agradecer a cada um de vocês que está apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado, Biago Amici. E se você quer aprender mais sobre como Roma foi gravemente danificada ao longo dos séculos por terremotos, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Se deseja entender como era Roma quando o Senado desapareceu, assista ao vídeo no canto inferior direito. Agradeço de novo a todos os amigos da história romana. Obrigado, Biago, e tudo de bom.